Olá, gente querida. Hoje, que bom estar aqui. Que alegria, como meu coração se enche de entusiasmo, entusiasmo pela vida, entusiasmo pelo bem que a doutrina espírita nos faz. Pois é, hoje, Cartas de Luz tem a alegria, o prazer de estar aqui com vocês para falarmos, ouvirmos, analisarmos, refletirmos e, principalmente, para nos informar de um assunto de muita utilidade e importância para todos nós. Antes, porém, de iniciarmos e de eu fazer a apresentação do nosso convidado, já adianto para vocês que é uma pessoa muito querida ao meu coração, muito querida no movimento espírita de Montes Claros. Eu gostaria de fazer uma breve prece, como, aliás, em todos os trabalhos da doutrina espírita, que sempre são iniciados com a lembrança, o respeito ao Mestre Jesus. Então, Mestre amado, quanto somos gratos por este momento. Desejamos te agradecer por todos os dias da nossa vida. E Cartas de Luz hoje, mais uma vez, irmão querido, manifesta a sua gratidão por todos os episódios, por todos os convidados, por todos os entrevistados, pela vida de todos nós. Mas também agradecemos pela vida de todos que nos assistem, que apoiam o nosso trabalho, que acreditam no nosso progresso. Muito obrigada, Jesus. Graças ao Pai e graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, estou aqui hoje com Alfredo Lourenço. Alfredo, ele é vice-presidente da CRE. CRE significa Conselho Regional Espírita, ou melhor, da AME. Alfredo é presidente da Casa Espírita Solar de Jesus, onde, às vezes, eu faço modestas palestras a convite dele também. E hoje ele está aqui, ele é formado, é tecnólogo na área da saúde e ele também é graduado e fez pós-graduação em neuropsicopedagogia pela Faculdade Santo Agostinho, aqui de Montes Claros. Alfredo hoje está aposentado, graças a Deus, e graças a Deus pela doutrina espírita, né, Alfredo? Ele está aposentado pelo Ministério da Saúde. Então, quero apresentar para vocês Alfredo, dando-lhe as boas-vindas, dizendo que é um prazer para nós. E queremos te ouvir, Alfredo, inicialmente, sobre as suas impressões sobre este momento. Graças a Deus, obrigado a todos, obrigado, Rosana, por essa oportunidade ímpar em nossas vidas, que é divulgar a nossa doutrina maravilhosa, que é divulgar esse trabalho que a nossa doutrina desenvolve, que é, através do Setembro Amarelo, a gente divulgar a campanha contra o suicídio, que é uma divulgação ampla no Brasil inteiro e no mundo, realizada pela nossa Federação Espírita Brasileira e pela União Espírita Mineira, através da área do atendimento espiritual, na qual eu faço parte.
Então é com muita alegria que nós estamos aqui e com certeza contribuir de alguma forma para aliviar o sofrimento, as dores humanas que são tantas dos dias atuais. Que bom, Alfredo. Que ótimo que você está aqui, porque o tema, aliás, são dois temas que Alfredo está encarregado hoje de explanar para nós, e os dois de uma importância ímpar. Né? Ele já lembrou aqui o primeiro, e nós vamos lembrar o segundo, que é, digamos, bem associado, intimamente associado a esse tema, que é o atendimento fraterno na casa espírita. Pois bem, eu vou ler, Alfredo, a cartinha que nós recebemos aqui, para que você possa esclarecer, dar as respostas à nossa querida remetente e também ampliar, se você achar necessário, o entendimento, a compreensão desses dois temas que são muito interessantes para todos nós. Bom, a nossa carta de hoje nos foi remetida pela Maria Clara. E ela diz o seguinte: querida Rosana, meu nome é Maria Clara, tenho 32 anos e nos últimos meses tenho enfrentado grandes desafios emocionais que me deixaram sem rumo. Em momentos de angústia, uma amiga me falou sobre o atendimento fraterno nas casas espíritas, como uma forma de acolhimento e busca por orientação espiritual. Embora eu não conheça muito sobre o espiritismo, estou esperançosa de que esse atendimento possa me trazer clareza e serenidade para enfrentar esse período tão conturbado, onde às vezes, Rosana, sinto vontade de me autoexterminar, mas tenho resistido e às vezes sinto falta de um sentido para a minha vida. Por isso, eu tenho esta preocupação e tenho sofrido muito. Tenho muitas dúvidas e gostaria de entender melhor como o Espiritismo pode me auxiliar nesse processo de sofrimento. Então, faço as seguintes perguntas. Eu vou ler todas, Alfredo, e depois aí você vai comentando e a gente vai lendo, você vai, tá? Então, a primeira pergunta: o que é exatamente o atendimento fraterno em uma casa espírita? Como ele funciona e qual é o objetivo desta forma de acolhimento? 2. De que forma uma conversa fraterna pode ajudar alguém a reencontrar o valor da vida, especialmente em tempos de tanta dor e desesperança? 3. O Espiritismo vê as crises emocionais como parte da evolução espiritual? Como lidar com estes momentos de angústia à luz da doutrina espírita? 4. Quais são as mensagens mais importantes do Espiritismo sobre a valorização da vida e o enfrentamento dos desafios emocionais, principalmente quando pensamos em suicídio? 5. Quais são as práticas espíritas recomendadas para aqueles que buscam o equilíbrio emocional e espiritual, além do atendimento fraterno? 6. O que o Espiritismo ensina sobre como lidar com os pensamentos negativos e a sensação de vazio existencial? 7.
como o atendimento fraterno contribui para o fortalecimento da fé e para encontrar a paz em momentos de crise. 8. Além do atendimento fraterno, que outras formas de apoio espiritual e emocional as casas espíritas oferecem para quem passa por situações de sofrimentos profundos? 9. Como o Espiritismo sugere que as pessoas superem suas dificuldades emocionais e encontrem um novo propósito de vida? Finaliza ela dizendo: acredito que o Espiritismo possa me ajudar a encontrar a luz e a paz que tanto busco neste momento da minha vida. Com carinho, Maria Clara. Então, Alfredo, esteja à vontade. É um desafio para todos nós. Ser espírita, diante de tantas dificuldades, diante de desafios, que nós, atuantes no movimento, trabalhando incansavelmente com Jesus. Eu vou só dar uma introdução em relação ao Setembro Amarelo, que a Federação Espírita Brasileira abraçou juntamente com todos os estados do Brasil e algumas partes do planeta inteiro, que tem adesão na nossa Federação Espírita Brasileira. O Setembro Amarelo, um jovem norte-americano, ele tinha um Mustang, que ele reformava esse Mustang e pintou ele de amarelo. E os seus pais acompanhavam à distância o seu trabalho, mas sem participar diretamente na sua vida. Até que certa feita, o carro pintado encontrou o seu filho que tinha cometido suicídio. Foi um desespero para essa família. E eles, reunidos, foram até as administrações públicas e começou a divulgar o trabalho, porque eles, em parte, assumiram uma culpa, uma responsabilidade, porque eles não deram a atenção devida, porque eles viram que o filho estava passando por uma dificuldade emocional, um sentimento muito tristeza, um sentimento de dor muito grande. E eles perceberam que poderia ter feito alguma coisa pelo seu filho e não fez. Então eles engajaram essa campanha, que é o Setembro Amarelo, e que divulga isso para o mundo inteiro. A Federação Espírita Brasileira engajou essa tarefa. O bom da vida é viver. É a campanha que nós estamos trabalhando em todas as casas espíritas do Brasil, através da Federação Espírita Brasileira e aqui em Minas Gerais, através da União Espírita Mineira. Nós estamos trabalhando, levando esse esclarecimento aos trabalhadores, capacitando os trabalhadores e, ao mesmo tempo, dando atendimento, acolhimento para todos aqueles que estão nessa situação, com esse sentimento de baixa estima. Então, respondendo à pergunta da nossa querida Clara, né? Clara, Maria Clara. Maria Clara. Pois bem, Maria Clara, Jesus foi um dos que primeiro traduziu para nós o que é o atendimento fraterno. Quando ele recebia as pessoas sem distinção de cor, de raça, de classe social. Jesus recebeu todos e conversava com essas pessoas. Haja visto que elas saíam dali, da presença de Jesus, com um novo significado para a sua vida. Eles acharam significado da sua existência e se tornaram cada vez mais fortes. Então, o atendimento fraterno é uma sequência do que Jesus fazia, com uma diferença, dentro de uma visão onde os atendentes têm uma capacidade de estudar, às vezes é psicólogo ou não é, mas tem conhecimento na área da psicologia, para que faça o atendimento a todos que buscam a casa espírita, para ser acolhido, para que ela possa conversar, para que ela possa extravasar através da catarse, das suas emoções, do seu sofrimento, a sua dor. Porque nós estamos passando por um momento que as pessoas estão tendo tanta dor,
tanta dificuldade que ela não está achando resposta da vida para o que está acontecendo. Nós estamos tendo exemplo aí de jovens que chegam à nossa casa espírita retalhando-se. Né? A gente nota que essas pessoas, na verdade, elas estão tendo prazer nesse momento de sacrifício, de dor. Como elas não sentem dor física, ela não tem nenhuma enfermidade, mas ela sofre, ela está doente, ela está sentindo dor. Ela começa a traduzir isso, provocando tais mutilamentos. Então a gente nota claramente essa situação. Então o atendimento fraterno na casa espírita é isso, é para consolar, para acolher, para dar uma nova visão nessa dinâmica da vida. E é de suma importância isso, porque muitas vezes nós nos perdemos no mecanismo dessa vida, a ansiedade, o trabalho, o dia a dia, as provas, mas nós vivemos uma realidade, que é o vazio existencial, como você citou aí. O que é o vazio existencial? Não é nada mais, nada menos do que a minha vida sem sentido. Então eu vou citar um exemplo de algumas pessoas que passaram por este momento e que estavam sem razão para viver. Eles buscaram ajudas e a nossa orientação é que essas pessoas encontrem alguma porta, ajude essas pessoas a encontrar algumas portas de saída. Não que nós vamos resolver o problema. O atendimento fraterno na casa espírita não vai resolver o problema. O atendimento fraterno na casa espírita não é para curar. Na verdade, a gente dá diretrizes à luz do Evangelho para que essas pessoas tenham uma nova visão da vida e eles possam sair dali com algumas portas de oportunidade. Talvez algumas não achem, mas a maioria estão achando que em busca de algum significado para a sua vida. Durante as perguntas, a gente observa também o que essa doutrina pode oferecer. O que o Espiritismo pode oferecer para todos nós? É a oportunidade de conhecer a vida e viver a vida. É o melhor dela, porque, na verdade, nós somos espíritos e viemos de Deus, porque Deus é Pai. Só que quando Deus, através do pensamento, nos criou, Ele nos criou de uma forma simples e ignorante. Então, no sentido de ignorar. Então nós viemos aqui desconhecido de nós mesmos. Como diz o Espírito Emmanuel, através da fala da mediunidade de Chico Xavier. Que Deus pensou e nós, através da criatura, mergulhamos na mais densa forma da matéria. E aqui estamos nós, de uma forma helicoidal, buscando melhorias, significado para as nossas vidas, que é o nosso autodesabrochar, né? O nosso autoconhecimento. Porque Sócrates já dizia isso, que é um dos temas básicos da doutrina espírita, que é busca do autoconhecimento. Porque a partir do momento que nós nos conheçamos melhor, que cada um de nós se conheça melhor, nós vamos aprendendo a lidar com essas situações. E aí tem uma pergunta que Santo Agostinho responde para o nosso codificador Allan Kardec. Santo Agostinho fala que ele, ao longo da sua vida, que era uma pessoa também muito desesperada, ele era uma pessoa com problemas graves, inclusive com sentimentos graves, e ele não era feliz. Ele fala, que é o exemplo para todos nós, que quando ele ia dormir, ele começava a fazer um balanço da sua vida moral durante o sono, antes do sono. Então, nisso, ele ia avaliando o que ele falou, o que ele deixou de fazer, o que ele deixou de falar, o que ele fez da sua vida. E aí ele achou resposta, porque aí ele passou o quê? Através do autoconhecimento, ele passou a reconhecer as mudanças que era necessária. Porque não adianta, por mais que eu vá à igreja, por mais que eu vá a um centro, por mais que eu seja atendido, se eu não me conhecer, se eu não ter em mim um ser espiritual, filho de Deus, e que estou aqui na Terra para um processo evolutivo, porque nós estamos aqui vivendo num corpo
que nos será tirado, mas o espírito permanece. Então nós vamos sobreviver a essa morte do corpo físico. O corpo vai para o sepulcro, mas o espírito permanece vivo. O pensamento continua vivo, porque o espírito é o pensamento. E o nosso cérebro, ele é simplesmente um decodificador dos nossos pensamentos, que é eterno. Que a nossa vida é espiritual. Nós vamos dar sequência nas nossas vidas. Então é necessário, às vezes, através da pergunta que você fez, reparar, porque muitas vidas e muitos mestres, né? Como diz Brian Weiss em seu livro, que nem espírito ele é, que traduz claramente muitas vidas e muitos mestres. Então, durante as nossas vidas passadas, nós plantamos e a colheita ela é obrigatória. Então, muitas vezes, eu me encontro numa situação tão difícil, de insatisfação, de um vazio existencial, porque eu não acho respostas para a minha dor. Eu não acho resposta para a minha dificuldade de vida. A minha relação com meu pai é tão difícil. A minha relação com a minha mãe é tão difícil. Com o meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos. Então são questionamentos que todas as religiões que trabalham nesta área, somente o Espiritismo. Não é porque o Espiritismo é melhor do que as outras religiões. Todas as religiões são boas. Porque nos dizeres de Emmanuel, religião é criação dos homens. Agora, religiosidade é entre você e Deus. Então, muitas vezes, o Espiritismo nos dá a resposta dos porquês dos nossos sofrimentos. Nos dizeres de Jesus, quando Pedro estava na casa dele, que me lembrei isso aqui agora, Jesus fez várias curas. Cegos enxergaram, leprosos foram limpos, os coxos andaram. E aí Pedro se sentiu tão feliz naquele momento na sua casa, que a sua casa foi um templo de amor naquele momento. E aí Jesus, saindo da casa de Pedro, caminhando próximo ao mar da Galileia, começou a chorar. E aí Pedro questiona Jesus: mas Senhor, o Senhor fez tanta maravilha, tanta gente enxergou, tanta gente caminhou, e não poderia fazer isso nunca na vida. Você curou tantas pessoas e você está chorando. Ah, Pedro, eu estou chorando porque, na verdade, eu não vim pôr remendos novos em vestes velhas. Eu vim trazer para os corações das criaturas o amor, para que ela se auto-se-cure, para que ela se auto-se-ilumine e descubra o verdadeiro significado da vida. Porque neste momento, aquele coxo foi cobrar as suas dívidas com os seus credores, aquele que era renegado pelas mulheres foi procurar as mulheres que o renegou. E assim, eu não vim para isso. Então o Espiritismo é isso. O Espiritismo veio para nos ensinar como extirpar, como enxugar as dores e as nossas lágrimas, as causas geradoras delas. Porque a partir do momento que nós, numa casa espírita, começa a buscar essa relação com Deus, dentro dessa realidade do conhecimento, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é evangélico. Então Jesus é a tradução máxima desses dizeres. Um atendimento fraterno é isso. Nós vamos mostrar para a pessoa e conversar com ela de coração para coração, porque não é confessionário. O atendimento fraterno não é confessionário. O atendimento fraterno não é para a pessoa sair dali resolvendo os seus problemas. O atendimento fraterno é para a gente de coração para coração. Saber ouvir aquela pessoa, que ela fale das suas dores. E muitas vezes, à luz do Evangelho, nós vamos direcionar alguns caminhos, algumas portas, para que ela saia dali melhorado o seu pensamento. Porque um dos temas básicos do atendimento fraterno é o quê? A mudança de conduta. Eu não posso ter melhora na minha vida espiritual, uma melhora na minha vida, no caso orgânico ou de uma enfermidade, se eu não realizar em mim as mudanças na minha conduta. Eu tenho que sair de lá diferente, conhecedores desses valores que a vida está falando para todos nós, que Jesus fala para todos nós.
Então a casa espírita, além do trabalho de atendimento fraterno, de trazer um pouco de significado para a sua vida, é você ser útil. O Espiritismo vai te mostrar para você ser útil em alguma coisa. Porque a partir do momento que você achar o significado num trabalho do bem, o amor, amar, foi o que Jesus falou. Então nós temos que amar. Porque quando a criatura humana se ama e ama de verdade, ela se completa, ela se torna um ser pleno. Se criticam, se elogiam, se jogam flores, se jogam pedra, é a mesma coisa, porque ela está plena, ela ama o amor incondicional. E isso nós temos exemplos em várias partes do Evangelho de Jesus. Vários santos da igreja propôs isso para nós. Nós temos testemunho, como Madre Teresa de Calcutá. Ela amava, independente da religião, da crença, ela amava. E a partir do momento que aquela pessoa se sentia amada, ela melhorava. Nós temos a irmã Dulce aqui, que tem tantos exemplos de carinho, de amor, de trabalho. Então isso é achar significado existencial para a minha vida, que é o desafio da criatura humana nos dias atuais. Então a casa espírita, nós temos o atendimento fraterno, nós temos passes, que é a fluidoterapia, nós temos a irradiação, que é a oração que a gente faz, nós temos visitas aos enfermos, visita aqueles que querem ser recebidos, né, com entes queridos, doentes na sua casa. Nós temos o quê? A divulgação do Evangelho no lar e no coração. É a campanha que as casas espíritas desenvolvem, levando aos lares, a partir do momento que eles, né, querem essa oportunidade, nós temos a equipe que vai à casa, implanta o Evangelho no lar e no coração. E a partir desse momento, não é fé, é um fato, é uma realidade. Tudo começa a mudar dentro do seu lar, tudo vai começar a mudar dentro da sua vida, porque em verdade a nossa dificuldade é essa, é achar esse significado a partir do momento de que eu preciso, porque eu vou procurar alguém, porque eu vou em busca de algo para resolver a minha vida. Então o desafio é esse, o atendimento fraterno, ele não é nada mais, nada menos para que você saia dali, daquela casa espírita, seja na rua, seja no ônibus, em qualquer local, desde que a pessoa esteja atendendo como Jesus fez, para você sair com uma nova visão de vida. O que eu vim fazer aqui na Terra? Qual o meu trabalho? Para que eu estou aqui? Por que é meu pai, quem é minha mãe? E assim nós vamos trabalhando e nos conhecendo para que a gente possa diferenciar o que é bom para mim e o que não é. E aí nós temos os vários caminhos. E o mundo propõe isso. Tem vários caminhos. Qual o caminho que eu vou seguir? Aí vai depender de mim. Porque a partir do momento que eu vou me conhecer, eu vou definindo esses caminhos para que eu possa ter uma vida melhor. É mais ou menos o que a gente pode comentar diante dessas perguntas. Excelente. Se tiver mais alguma. Ela fala o seguinte aqui, de que forma uma conversa fraterna, talvez aí você já tenha até respondido, né? Pode ajudar alguém a reencontrar o valor da vida, especialmente em tempos de tanta dor e desesperança. Muito bem. Como que nós vamos estar trabalhando? É através da conversa. É o saber ouvir. A partir desse momento que você é acolhida na casa espírita, você vai ser bem-vinda, você será amada, porque as pessoas que estão ali passaram pelos mesmos problemas. A diferença é que eles encontraram um significado, eles preencheram seu ser de espiritualidade amiga. Então nós estamos ali para dar essas orientações nesse sentido de que você mude os hábitos, para que você mude as suas condutas. Porque existem muitas meias-verdades nos arraiás. Os arraiás diz verdades que não é verdade, são meias-verdades. Mas o Espiritismo trabalha dentro de uma visão psicológica, é isso? Porque o Espiritismo é religião,
é filosofia e ela é uma ciência. Então, o nosso grande codificador, Allan Kardec, falou uma frase que eu vou até ler para ser fiel ao texto, diante da pergunta que você fez. Olha que bacana, Allan Kardec, em Lyon, na França, ele fez um discurso trabalhando a divulgação da nossa doutrina. Ele falou em 1862. Olha que lindo. Coloque em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem. Erguer a coragem dos caídos. Arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio. Detê-lo, talvez, no limiar do crime. Não vale isso mais do que 1000 lambris dourados? Olha que texto maravilhoso que esse Allan Kardec deixou para nós, que é o nosso codificador. Então, ele trouxe o espiritismo diante de tanto sofrimento, diante de tanta dificuldade, porque ele cita lambris dourados. Lambris dourados são aqueles, o teto, né, são com ouros. Não vale isso mais do que 1000 lambris dourados? Você tem um homem arrancado de suas paixões, um homem que sai do crime, de um suicídio, você consegue fazer com que essa pessoa repense a sua vida, como tem vários exemplos dentro da nossa casa espírita, pessoas que vieram caídas e que se levantaram. Não foi cura, não foi milagre, foi aquilo que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus tinha uma forma especial de entrar na alma da criatura humana. A gente precisa ter essa técnica, e a doutrina espírita, nós fazemos curso relacionado a isso, para que a criatura humana ouça uma voz diferente. E a voz que é trazida para nós, ela ressurge dos túmulos. E os médiuns psicografando, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, como Raul Teixeira e tantos outros. São muitos livros. Eu sou capaz de falar para você que nessa reencarnação eu não vou ler todas as obras espíritas. Por isso que a vida continua. A vida da sequência. Graças a Deus, a finalidade nossa aqui no planeta Terra é amar. E amar incondicionalmente. Quem foi que nos ensinou isso? O nosso Mestre Jesus. Ela pergunta também, Alfredo, se o Espiritismo vê as crises emocionais como parte da evolução espiritual do ser humano. Então Jesus nos fala várias vezes, o filho pródigo. Nós somos o filho pródigo. Nós viemos de Deus, porque achamos que somos donos de nós mesmos, e aí aqui na Terra a gente comete várias ações, mas a finalidade é para evoluir para Deus, porque nós temos que retornar para Ele. Só que esse retorno para Deus, ele é de uma forma helicoidal, é em forma de uma mola. Então nós temos várias vidas, mas um só espírito, uma só alma. Então nós nascemos, renascemos, morremos, reencarnamos, é a lei. Então nós estamos aqui para o aprendizado. Entretanto, alguns têm uma cruz maior, porque plantou uma cruz maior. Outros têm uma cruz menor, porque plantou uma cruz menor. Correto, muito bom. 4. Quais são as mensagens mais importantes do Espiritismo sobre a valorização da vida e o enfrentamento de desafios emocionais? Olha como que nós vamos trabalhar essa questão em nós mesmos, esse desafio, nesse processo que nós estamos vivendo hoje. Para todos nós. Entretanto, tem uma diferença. A doutrina espírita nos dá condições de entender melhor a vida espiritual, que nós estamos aqui para a evolução. E esse processo, ele é dolorido. E a casa espírita, ela te dá várias oportunidades, como o passe, ela vai te dar fluidoterapia, vai te dar a harmonização, que é a prece, que é as palestras públicas, que trabalha justamente
essa necessidade de despertar para a realidade. Assim como Paulo fez aquela transformação. O exemplo maior é ele. Ele era um perseguidor, que era Saulo, e depois ele se converte em um grande divulgador e amante da causa. Pergunta ela também quais são as práticas espíritas, e você acabou de falar, né, me parece, recomendadas para aqueles que buscam equilíbrio emocional e espiritual. Então você vai chegar na casa espírita, passando pelo atendimento, você vai ser encaminhada. Então nós temos o quê? Nós temos distribuição de alimentos para aqueles que mais precisam, com vulnerabilidade social. Nós temos um trabalho imenso. Nós temos um trabalho de visitas aos hospitais. Às vezes você quer fazer um trabalho com criança na evangelização infantil, com jovens, com pais e mães. São grupos que existem nas organizações espíritas, justamente para ter o quê? Trabalho para aquele que quer trabalhar, para aquela pessoa que quer se melhorar na sua vida. Então nós temos as reuniões mediúnicas. O que são reuniões mediúnicas? São as reuniões fechadas, porém com cunho de quê? De atender alguns casos mais especiais, que é a obsessão, que às vezes nós temos alguns atropelos nas nossas vidas por obsessões, que são espíritos que acham que somos nossos inimigos e que às vezes nos prejudicam. Então a casa espírita começa a trabalhar com essa mediunidade, com essa comunicabilidade dos espíritos e esclarecer os mesmos, para que eles tomem direção nas suas vidas. Então, são várias oportunidades. A casa espírita são várias oportunidades para você encontrar o significado existencial para a sua vida. O que o Espiritismo ensina sobre como lidar com pensamentos negativos e a sensação de vazio existencial? Eu até dei algumas respostas relacionadas ao assunto, mas é isso. Eu preciso mudar os hábitos da minha vida. Eu tenho vários exemplos que eu vou citar aqui. Tinha uma pessoa que ele tinha uma compulsão sexual muito grande e que ele queria mudar, que ele tinha nojo dele mesmo nesse sentido. E aí, com muita conversa, com muito diálogo, nós fomos trabalhando essa questão com ele. Primeiro, ele, no seu computador, era só fotos de nudez, fotos sensuais. Era o que ele gostava. Na internet, o assunto dele era só esse assunto. Os livros, revistas, tudo nessa área. Então, a primeira orientação, ele tem que mudar esses hábitos. Você quer mudar a sua conduta? Quero, Alfredo. Então comece a ler livros mais nobres, comece a assistir palestras mais nobres, comece a intercambiar no computador com pessoas com mais valores. E aí você vai começar a ter força através da oração, de uma disciplina muito grande, frequentar a casa espírita tomando passes. Você vai ser atendido durante todo o trabalho que tem o auxílio nesse sentido, que é a harmonia, né? Que é a oração, a prece. E aí você vai encontrando resposta para ter força para a mudança de hábito. Porque mudar de hábito não é fácil, mas você pode, a partir do momento que você quer. Como o atendimento fraterno contribui para o fortalecimento da fé e para encontrar a paz em momentos de crise? No atendimento fraterno, você vai aprender que você precisa amar. Foi o que Jesus fez. Tem que amar. E amando, você pode encontrar diretrizes, porque a finalidade do atendimento fraterno é isso, é dar direção de uma forma de pensamento que você veio, de conflitos, de dúvida, de desespero. E aqui você pode encontrar algum consolo para a sua vida. Porque a finalidade, como diz Allan Kardec, é o consolo. É erguer aqueles que estão caídos. E a partir desse momento, você pode encontrar as respostas para as suas dores e você vai se transformando, encontrando uma vida melhor e mais feliz. A pergunta, melhor dizendo, de número 8 é a seguinte: além do atendimento fraterno, que outras formas de apoio espiritual e emocional as casas espíritas oferecem
para quem passa por situações de sofrimento profundo? Muito bem. Primeira pergunta que a gente faz: você está indo no seu médico? Você está consultando seu psiquiatra? Você tem consulta com psicólogos, com profissionais dessa área? Porque o atendimento fraterno, ele não tem essa função de substituir esses profissionais. Então você vai ter que procurar esses profissionais, além do atendimento que você vai receber aqui em nossa casa. Mas é necessário que você procure os profissionais da sua área com a sua necessidade, para que você possa resolver os seus problemas e os seus conflitos. Isso. Como o Espiritismo sugere que as pessoas superem suas dificuldades emocionais e encontrem um novo propósito de vida? Na verdade, a gente começa a refletir sobre a nossa própria vida. Quantas dores passamos? E às vezes dificuldades terríveis. E aí é necessário encontrar esse propósito nas nossas vidas. O significado existencial da minha vida, que também é um desafio. E a casa espírita, ela pode te dar essa direção. O espiritismo, ela é uma religião que liberta a consciência, primeiramente. Nós não podemos escravizar consciências. O espiritismo, ela liberta a consciência. A partir do momento que você passa a ter essa intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus, com você mesmo, você vai achando soluções e compreensões desses valores. Porque nada pior do que uma questão que Allan Kardec coloca, que é a pior chaga da humanidade, é o egoísmo e o orgulho. Nós temos que sair de nós mesmos. O dia que o ser humano, que a criatura humana, que cada um de nós sair do nosso eu, do egocentrismo, para ser útil, o que eu posso fazer algo para alguém, de não só pensar em mim e nos meus entes queridos, eu vou começar a pensar nos outros, eu vou encontrar o significado existencial para a minha vida. E olha que maravilha, temos vários exemplos disso. E encontrar esse significado existencial, o momento é agora. Nós estamos passando por um momento difícil e cada vez mais estamos aí recebendo nas casas espíritas essas dificuldades. Então você é capaz de resolver a sua problemática, encontrando o significado existencial para a sua vida. O Alfredo, interessante de tudo que você disse, essa é a última pergunta, como esse processo é difícil, não é? Então, quando eu estava me dirigindo aqui para a nossa entrevista, uma pergunta que me foi feita, lembrei ontem, e aí eu lembrei quando eu estava vindo. Você respondeu sobre se o atendimento fraterno é a mesma coisa de um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico. E aí você respondeu com muita propriedade e a gente acha necessário que isso seja ressaltado. O profissional da área de saúde, né, que lida com essas questões, ele não pode ser esquecido. Certo. Né? E uma outra questão também que sempre nos é questionada, né, quando a gente também faz o atendimento fraterno, é exatamente essa. Quanto tempo? Às vezes eu falo assim, essa existência inteira eu vou estar nessa caminhada, nessa busca. Cada dia é um desafio. Sim. Vencemos aí já tem outro esperando ali no lugarzinho, né? Tipo assim, quando eu falo assim, oh meu Deus, eu tô com esse desafio, mas se
esses forem resolvidos, eu tenho certeza que o outro está lá esperando. É verdade. Então, essa aqui eu já sei lidar com ele, mais ou Muito menos. bem. Isso. Vou lutando, né? Certeza. Então, Alfredo, é muito importante, né, esses esclarecimentos que você prestou, né, esta forma tranquila, essa forma lúcida de você compreender essas questões, né? E você, como esse ser tão amoroso que você é, a gente percebe, né, quando a gente fala com você. Então, assim, tem certeza que esclareceu demais, né, que deu respostas para Maria Clara, né? Tem certeza que consolou e tem certeza que ela, se já não procurou, vai procurar, né, alguma casa espírita. E aqui em Montes Claros tem várias. Ela não diz aqui de onde que ela é, mas pode ser de outra cidade. Tem certeza também que na cidade dela deve ter. E é isso, esse enfrentamento é necessário. Certeza. E é muito positivo quando a gente começa a ter esse pensamento, né? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Né? A gente às vezes pensa que isso é um vazio existencial, mas não é. São questionamentos que em todos nós, em alguma fase da vida, temos que fazer, temos que enfrentar. E a resposta está, né, no Evangelho. No Evangelho. Isso, Isso. Alfredo, muitíssimo obrigada. Nós agradecemos demais essa sua disponibilidade. Nós, assim, queremos que você volte, né? Nos estamos propondo a ser agentes de cooperação aí com a AME, com esse trabalho tão maravilhoso, precisando da gente, a gente está aí para divulgar, para colaborar, né? Muito bem. E estamos aí, sim. Então, gostaria que você dissesse as suas palavras finais, a sua mensagem final, para que a gente depois encerre esse momento. Ok. Jesus disse uma vez, e com certeza é verdade, porque foi ele que disse, que todas as vezes que a gente estivesse aflito, agoniado, procurasse a sua justiça. Então, Maria Clara, a vida são farinhas trocadas. Hoje por ti, amanhã por nós. A vida é assim. Um dia a gente precisa de ajuda, naquele outro dia a gente está ajudando. A vida é isso. Esse significado existencial. Nem sempre eu vou estar feliz, porque felicidade é uma palavra solta no ar. O que é felicidade? É eu estar bem comigo, eu estar em paz comigo, com aquelas pessoas que eu amo, e viver a vida. Porque, como diz a campanha, o bom da vida é viver. Então estejamos certos. Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então nós temos que ter Jesus como modelo e guia. E aí o resto ele nos dará por acréscimo. Com certeza. Alfredo, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que nos assistem. Obrigados que estão conosco neste trabalho. Para que possam assistir os outros episódios, se ainda não assistiram, podem acessar o link que está na descrição. Podem nos comunicar através do WhatsApp, que também está na descrição. E estamos aguardando novas cartas, estamos também com outros convidados e outros assuntos. Alfredo, você é sempre bem-vindo. Obrigado. E nós vamos sempre. Eu agradeço pelo convite, viu? Então, que Jesus nos abençoe, que esse mestre de amor e carinho possa estar na nossa vida assim hoje seja. E sempre. E assim na seja. sua, de igual forma. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos.